Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao seu canal de matemática, Matemática em um Clique. Aqui você sempre aprende bastante, bem pouco tempo, e hoje falaremos sobre matrizes. Vamos trazer aqui para vocês uma introdução a matrizes. Você sabe o que seria essa linguagem matemática, essa forma de representação que chamamos de matrizes? Vamos ver juntos? Então, hoje falaremos sobre matrizes. Deixa eu passar aqui o slide, né? O nosso tema de aula. Só um instante. Deixa eu organizar aqui. Vamos então ter uma introdução a esse tópico, né? O que seriam as matrizes? Eu vou trazer aqui um exemplo para vocês, né? Se vocês têm aí, né, uma tabela que representa as vendas aí de três tipos de bolos, três possibilidades, né? Alguém está abrindo um pequeno negócio, vendeu bolos de chocolate, laranja e coco, vendeu alguns por dinheiro, outros por débito, outros por crédito. Aqui é uma tabela como estamos acostumados a apresentar os dados, certo? Mas a gente pode representar esses dados também na forma de matrizes, né? Como que ficaria essa mesma tabela como matrizes? Lembrando que aqui tem linhas, né, onde descrevem os tipos de bolos e as colunas que descrevem os tipos de pagamentos, né? Dinheiro, débito ou crédito. Vamos ver como ficaria? Então, aqui na sequência, deixa eu passar a nossa tela. Aqui a gente tem que passou direto. Então, aqui está vendo os mesmos valores: 18, 13, 17, 27, 18, 16, 25, 19, 15, que eram os nossos valores aqui da tabela. Vocês estão percebendo, né? Essa representação entre colchetes, onde você está estruturando linhas e colunas e deixa cada informação na sua respectiva posição, e as linhas e colunas representam informações importantes, como aqui as linhas representam os tipos de bolos vendidos e as colunas representam as formas de pagamento. Então, a gente tem aqui a representação da matriz e a gente pode ter também a ordem da matriz, né? O que seria a ordem da matriz? A ordem da matriz é a quantidade de linhas e colunas, tá? Então, aqui é uma matriz 3 por 3. Por quê? Porque ela tem três linhas, né? Se você observar aí, você encontra três linhas e três colunas. Essa é a ordem da matriz. Ela é uma matriz 3 por 3. Então, deixa eu passar aqui. Três linhas e três colunas, né? Vamos aqui dar sequência no nosso slide. Deixa eu só apagar aqui. Só um instante. Tem que limpar o slide e a gente já continua. A gente tem aqui essa matriz que já seria da ordem 3 por 2, né? A gente tem aqui, porque ela tem três linhas e duas colunas. Essa matriz já é 1 por 4, porque ela tem uma linha e quatro colunas, né? Você tem aqui uma coluna, duas colunas, 3 e 4. Ou você tem aqui a D 2 por 2, porque ela tem duas linhas, né? E duas colunas. Aqui a gente está falando sobre a ordem das matrizes, que representa a quantidade de linhas e colunas. Vamos então aqui dar sequência. É só tirar aqui mais uma vez. Então, aqui a ordem, né? E como identificar os elementos? Para identificar os elementos, a gente tem aqui as posições de acordo com as linhas e colunas. O elemento que está na primeira linha, primeira coluna, chamam de A1. O elemento que está na segunda linha, primeira linha, segunda coluna, é A12. A13 por quê aqui, pessoal? Primeira linha, terceira coluna. Então, vocês percebem que primeiro eu coloco a posição da linha, depois a posição da coluna. Agora, linha 2. Então, todos começam com 2, ó. 21, 22, 23, né? Porque primeiro vem a posição da linha e o segundo elemento a posição da coluna. Por isso que a gente tem A21, A22 e A23. Sempre aí, linha e coluna, respectivamente. Agora, na sequência, a gente tem já a identificação desses elementos, né? Aqui com a igualdade. Então, eu tenho aqui, ó, a matriz B, então, em vez de usar A1, a gente está usando B1, né? Mas qual que é o elemento B1? É o próprio 1. Qual é o elemento B1, 2? Porque a primeira linha, a segunda coluna, tá aqui, o 2. Elemento B21 seria a segunda linha, a primeira coluna, tá aqui, menos 5. Elemento B22 é o 0, né? Segunda linha, segunda coluna.
elemento B31, terceira linha, primeira coluna, e elemento B32, terceira linha, segunda coluna. Então, aqui a gente tem a introdução, né, de matrizes. A gente viu como representar matrizes, né, entre colchetes, são dados, né, que a gente está representando de uma maneira organizada, que permite você identificar cada elemento e depois operar esses elementos. Aí, na próxima aula, eu trago para vocês mais detalhes e como que a gente pode fazer as operações. Forte abraço a todos e até a próxima.